Boa noite. Então nós estamos assim iniciando o nosso trabalho, agradecendo a Jesus pela oportunidade de estar aqui juntos mais uma noite, mais uma segunda-feira. Agradecemos os nossos irmãos internautas que nos acompanham igualmente pelo Facebook, pelo YouTube. A nossa gratidão a cada um por esse momento tão oportuno de aprendizagem a qual nós temos nesse caminho com a doutrina espírita. Hoje, como eu disse, a nossa companheira Paula irá nos brindar com esse trabalho sobre a missão dos pais. Depois ela vai mostrar no seu projeto aí o que é essa educação. Então rogamos a Jesus a inspiração necessária para a nossa irmã, para que assim igualmente ela alcance os seus objetivos. De nossa parte, igualmente, possamos contribuir com as nossas vibrações fraternais de amor, de paz e de radiação sublime ao encontro desse trabalho. Que Jesus possa abençoar-nos a todos, nos fortalecendo e assim alcançar os nossos objetivos. Que assim possa Jesus permitir que a nossa irmã possa chegar a todos os corações aqui presentes e aqueles que estarão em seus lares buscando essa mensagem a qual Jesus nos traz como missão para o nosso crescimento espiritual. Obrigado, Senhor, e que a Tua paz seja sempre nesses corações. Assim seja. Paula, é com você. Seja bem-vindo. Uma boa noite a todos. Nossa, participamos aqui. Nós tenhamos uma noite de paz e de aprendizado, né? Com tantos conhecimentos, com tantas oportunidades que nós temos tido de tantas leituras edificantes, tanto no campo espírita, quanto na filosofia, na psicologia. Nós temos oportunidades maravilhosas, né? E eu vou trazer um pouco da contribuição da psicologia aqui, né? No caso da educação emocional. E já quero deixar assim, bem claro para todos que uma palestra não esgota um tema tão profundo. Então eu vou falar algumas coisas que eu pensei, que eu estudei sobre o tema, mas tem muito mais, tem autores que vão abordar esse tema de uma forma diferente. Isso aqui é uma pincelada, uma maneira que a gente pode refletir sobre a missão dos pais. Quando a gente vai falar do tema que a USP me propôs, quando eu montei esse trabalho, sobre a missão dos pais, né, eu acho que é tão claro, né, precisa só de ficar mais óbvio para a gente que não é só o que a gente fala que faz parte da nossa missão, mas o que a gente faz, ele é o tempo todo copiado, não só pelos nossos filhos, mas às vezes por um vizinho, às vezes por uma outra criança, às vezes por um irmão. Às vezes você faz uma coisa e a pessoa fala, ele fez aquilo deve ser bom, e de repente nem é uma coisa boa, ou às vezes é uma coisa boa. E quando eu trato aqui a importância dos pais na educação das crianças, os avós têm muito envolvimento. Quantos avós estão com seus filhos hoje? Os tios. E se você é uma pessoa que tem crianças ao seu lado, você pode ter certeza que você também tem uma missão. E não adianta a gente dar ótimos conselhos e péssimos exemplos. Nós temos que cuidar o tempo todo das nossas atitudes, para que a gente tenha coerência entre o que a gente fala e o que a gente faz. Eu achei essa imagem interessante, porque o pai está comendo um hambúrguer e pôs um prato de salada para o menino. Obviamente que a salada é mais saudável, mas o pai não escolhe a salada, ele escolhe o hambúrguer. O que a criança vai aprender? Mas eu já te falei que isso é melhor. O que a gente fala é só uma coisa. O toque que a gente faz numa criança é um exemplo que a gente está dando. É um modo que a gente está falando, esse jeito é bom. Ou não tocar os nossos filhos, os nossos sobrinhos, é uma forma, não é? Uma criança que não vê o pai tocar a mãe, não é uma maneira? Tudo vai se transformar num exemplo para a criança. E ela tende a copiar, ainda que a gente não perceba. Mas eu trouxe um pouco da nossa educação emocional, porque a criança também vai olhar como é que o pai, a mãe, o irmão se relaciona com as próprias emoções. E ele vai aprender. Hoje mesmo foi uma coisa tão interessante que eu estava conversando com uma pessoa, né, que eu estava atendendo, e eu falei para ela falando tanto que ela é fechada. Eu sou muito reservada, eu não me abro com ninguém.
Aí a gente foi pensando um pouquinho na história dela, por que ela era tão reservada. E a pessoa vai ficando um pouco triste e sozinha, e vai ficando pesado, porque sozinho é difícil quando a gente não compartilha. Aí eu falei para ela, com quem que você aprendeu? Isso foi hoje, né? Aí ela falou, não sei, meus pais eram tão bons. Eu falei, como é que era o seu pai? Ela falou, ele era reservado, ele não falava dele de jeito nenhum. E como que era a sua mãe? Ah, minha mãe, nossa, ela tinha pudor sobre todas as coisas. Aí caminhamos mais um pouquinho na conversa. E como é que é as filhas com você? Ela falou, não, a gente brinca, a gente conversa, a gente sai junto, mas elas não me falam nada que está acontecendo na vida pessoal delas. Eu falei, suas filhas aprenderam com quem? Nossa, aprendeu comigo. E você aprendeu com quem? Nossa, com a minha mãe. E a sua mãe aprendeu com quem? Com a avó. E se a gente não identifica um padrão, como quebrar? Nós temos que identificar o que é que a gente tem de bom dos nossos pais e o que é que a gente pode melhorar. Nós devemos ser reflexos dos nossos pais melhorados. Espero que vocês sejam reflexos dos seus pais melhorados. E que os nossos filhos sejam nossos reflexos melhorados. Né? Eu falo para os meus filhos, quando eles são, realmente eu falo, são muito melhores do que eu. Então nós somos espelho o tempo todo. E pensar o que nós estamos refletindo é uma tarefa para hoje, por exemplo, porque nós estamos numa exposição tremenda, não é? Nas redes sociais, nas maneiras como a gente interage, a gente está sempre se expondo, tá? Então, o que é que a gente está achando desse descontrole sobre, né, o telefone, sobre os filmes que a gente assiste? Um descontrole completo. Nós estamos espelhando alguma coisa. Alguém vai olhar para aquilo ali. Nós estamos seguros de quem nós somos, do nosso papel? Ou nós estamos esperando a validação de quantos likes a gente teve, quantas pessoas gostaram da minha foto? Eu já vi pessoas, por exemplo, que postaram uma foto. Teve 2 curtidas, vai lá e apaga a foto. Ela gostou da foto. Mas ela sentiu que as pessoas não gostaram. Quer dizer, a gente vai perdendo a nossa referência. Enquanto nós somos espelhos uns para os outros, ainda é uma coisa mais próxima, mas nós estamos sendo espelhados por seres que nem nos conhecem. Esse espelhamento é de pessoas que você nunca vai ver, que nunca vai te dar um abraço, e nós estamos aí vivendo as nossas vidas com essas expectativas aí que foram semeadas aí pelas mídias como jeito de viver, de fazer e de ter, e nós compramos a ideia. Por isso que a gente está vendendo essa ideia. E nós estamos vendendo essa ideia também para as nossas crianças. Outro dia eu estava num jantar com uma pessoa, uma jovem, e ela falou assim para mim, era aniversário dela, né? Ela falou assim, mas se eu não postar não tem graça, né? Eu falei assim, então posta. Ela falou assim, mas você não postou nada do meu aniversário. Porque eu sou uma pessoa, como diz o meu amigo de trabalho voluntário, ele fala que eu sou analfabete. As redes sociais não me pegaram. Eu entro, eu posto uma frase para alguém que às vezes está precisando, ou porque eu estou precisando, mas eu não sigo ninguém. Até minha filha fala, mãe, é falta de educação isso. As pessoas te seguem, você não segue. As pessoas falam, eu posso até seguir, mas eu não vou abrir nada. WhatsApp eu não abro vídeo, não abro nada, porque é muita coisa. E eu tenho certeza que eu não vou dominar todos os vídeos, todas as mensagens. Eu sei que eu não vou conseguir, então eu já nem entro. Então ela me falou, eu falei, então você tá chateada, então tá bom. Aí eu fui lá no banheiro, peguei uma foto que eu tinha com a jovem, postei, falei, pronto, agora tem uma foto nossa, agora sua noite está completa. Porque não bastava a gente estar ali, a gente tinha que postar. Ver como é que a gente está fazendo, o que a gente está fazendo com a vida da gente. Isso tudo é assim, a pessoa está perdida do que ela está sentindo. Porque estava todo mundo que ela amava com ela, não precisava de postar. Então a gente tem essa ditadura. Porque além de você postar, você tem que estar feliz. Que é o que a gente chama de ditadura da felicidade. Porque ninguém posta que não está bem. Posta que a família é maravilhosa, posta que está numa viagem linda, aí depois de madrugada me passa a mensagem lá, nossa, eu estou desesperada, arruma uma hora. Aí eu falo, mas o que é aquela mensagem que você postou lá assim na cachoeira? Ela fala, não, mãe, ninguém precisa saber o tanto que eu estou ruim. Eu falo, ninguém precisa saber o tanto que você está ruim, mas você não precisa mentir que você está bem. Precisa, gente. Isso é as coisas loucuras que nós estamos entrando. Nós não precisamos de mentir. E mentir pra gente que a gente está bem. Nós vamos nos distanciando, e é bem sobre isso que é o tema da palestra de hoje. Então nós vamos tendo... Vocês acham que é fácil sentir tristeza se você só posta foto que você está bem, que a sua família é maravilhosa? Que o seu emprego é maravilhoso? Que o seu carro é maravilhoso?
Não vai ficar cada vez mais difícil você entrar em contato com as suas próprias emoções? Ninguém está fazendo isso com a gente. Nós estamos fazendo isso com a gente. É nossa responsabilidade começar a olhar para o que nós estamos sentindo, né? Então, começa assim, ó, a gente não quer ter emoções ruins. E emoções, não tem emoção ruim. Existe emoção desagradável. E nós não suportamos uma angústia, a gente não aguenta uma tristeza. Agora, tem um sentimento assim que eu acho que assim, é muito interessante, é a raiva. A raiva é a coisa mais que faz sentido, né, gente? É raro encontrar uma pessoa que fala pra mim, eu não tenho raiva, que também é um problema, viu? Porque não ter raiva tem alguma coisa acontecendo, porque a raiva é protetora. O que não é protetor é a pessoa ser agressiva, mas uma certa raiva para pôr os nossos limites é importante. A raiva nem é ensinada para o bebê já nasce com essa ferramentinha de ter raiva, tem uma caixinha de ferramenta dele. Deus já dá isso para nós como sobrevivência. Mas a gente vê assim, a pessoa tem raiva, a pessoa tem fome, ela tem raiva. Aí ela tem sono, ela tem raiva. Ela está com sede, ela tem raiva. Tudo ela transforma em raiva. E quantos de nós fazemos isso? Porque nós não temos medo de mostrar a nossa raiva, porque parece que é coragem. Mas não é, porque a raiva também pode estar a serviço de alguma defesa. Mas outros sentimentos como vergonha, inveja. Alguém já viu em alguma entrevista de emprego, e até numa piada, alguém falar assim, estava procurando emprego e perguntou, qual é a sua maior qualidade? Eu sou muito sincero, né? Qual que é o seu pior defeito? Alguém já ouviu falar falou que era invejoso? Sou invejosa? Não, né? Mas não tem ninguém invejoso? Não, é porque a gente não se reconhece. E aí fica difícil trabalhar as nossas emoções. Porque nós temos vergonha do que nós sentimos. E com vergonha do que nós sentimos, nós não conseguimos fazer a transformação. Porque se eu ver essa cadeira quebrada e falar, essa cadeira está quebrada, eu vou mandar arrumar, eu vi. Agora, se eu falar, não, deixa, ninguém nunca caiu daí, o dia que alguém cair, eu mando arrumar. Quer dizer, se eu não assumo que essa cadeira é um perigo, eu não vou mandar consertar. As mesmas coisas são as transformações das nossas emoções. Elas não são para serem negadas, são para serem transformadas. E essa imagem é maravilhosa, né? O fundo do poço é o lugar mais visitado do mundo, mas ninguém tira selfie de lá. Todo mundo só tira selfie de lugar bom. Fundo do poço não tem ninguém. E a gente achando que está todo mundo melhor do que a gente, porque Natal e Ano Novo, então, é uma tristeza, é muita gente com depressão se comparando, achando que o que as pessoas estão postando é a realidade. Ninguém sabe o que está sentindo no coração. Às vezes as famílias estão com muitas dificuldades, estão lá, tiram uma foto, todo mundo sorrindo, ninguém está se falando. É viver de muita fantasia, de muita ilusão. Eu não vou abordar esse tema aqui, porque eu acredito que, do jeito que eu gosto de conversar, não vai dar tempo. Existe uma diferença entre emoções e sentimentos, mas isso é para um outro momento. Que eu faço, às vezes, uma palestra para estudo, que é 1h30, aí eu vou colocando que já está pronta, já fica, né? Então, como é que nós temos interpretado as nossas emoções, os nossos sentimentos, por exemplo? Uma frustração que vem, uma chateação que vem, uma angústia, uma saudade. Como é que a gente interpreta? Nós temos influências de experiências passadas. Porque se uma criança ela é criada de uma maneira saudável e natural, ela vai ter um pouco mais de facilidade para lidar com as dificuldades que ela teve em outras vidas. Porque, nossa, o povo não vai dormir não? Essa hora tá todo mundo cansado, hein? Não gosto de judia do público. Não vai dormir não. Só para ver se melhora o foco. As influências passadas que... Oi? Dormirem, nós vamos biscãozinho. Isso, vocês fiquem vigiando os colegas aí de cadeira, hein? Não deixa dormir, não. Bom, mas de repente tá dormindo, mas o espírito tá acordado, né, gente? Pode dormir, sim. Então, a maneira como a gente tem dificuldade de sentir pode ser tanto de coisas que nós aprendemos na nossa infância, como pode ser coisas de outras vidas. Por exemplo, uma pessoa que foi uma pessoa muito importante ou muito orgulhosa, ela vai ter uma dificuldade quando ela sentir que em alguma situação ela está sendo excluída, em alguma situação ela sentiu uma rejeição. Então, nós temos influência já de vidas passadas e dessa nossa própria vida, na maneira como nós sentimos. E essas coisas vão formar algumas crenças que eu vou falar. Então, a gente fala que é biopsico, sócio e espiritual. São vários fatores. Às vezes a pessoa, por exemplo, vocês pegam um autista, por exemplo.
ele se joga no chão e ele começa a chorar, e muitas pessoas, e graças a Deus que isso já está sendo amplamente divulgado, falam, mas isso é birra. Não é birra, porque o autismo ele tem uma condição interna de tanta dificuldade de lidar com as emoções, que ele usa o grito e o choro e o se jogar para se regular. O que o autista está fazendo, nos casos mais graves, claro, tem vários níveis aí de profundidade dessa questão, é que ela usa aquilo para se acalmar e depois ela se acalma e está tudo bem. Quem fica desesperado? Os pais, as pessoas que estão assistindo. Mas ela tem um fator físico que ela precisa muitas vezes de gritar. Depois ela vai conseguindo administrar melhor conforme o caso de cada criança. Né? Eu peguei um desenho que eu gosto muito, que a pessoa pergunta para a bexiga assim, ele fala, eu sinto um vazio por dentro, a bexiga fala, eu também sinto. Isso não te incomoda, esse vazio? Aí a bexiga fala, não, é o vazio que me move. Porque quando a gente está feliz, a gente não sai do lugar. Agora, quando a gente começa a sentir uma tristeza, uma coisa ruim, um negócio que você não sabe explicar, você começa a orar, não começa? A gente reza muito mais quando a gente está desesperado do que quando a gente está feliz. Isso já é uma indicação. Já. E eu escolhi a tristeza para falar, porque eu acho que a tristeza é um sentimento muito injustiçado, sabe? Ninguém quer sentir tristeza, todo mundo só quer sentir alegria. É verdade, né? Mas se a gente tolerasse pelo menos um pouquinho a tristeza, mas ela é muito discriminada, então eu resolvi falar. Os sentimentos todos, todas as emoções são importantes, todos os sentimentos. Você sentir uma coisa, você vai falar, ai, mas eu não queria sentir isso. Mas olha para aquilo e pensa, isso é importante. Por quê? Porque ele é desagradável, mas ele tem uma função. A tristeza, ela tem uma função na nossa vida. Toda emoção e todo sentimento, qualquer um que vocês pensarem, tem uma função, comunica algo para a gente. Apresenta uma necessidade. Então, quando eu vejo aquela função daquela emoção, por exemplo, a tristeza, ela me comunica que está acontecendo alguma coisa fora. E ela me dá uma vontade de fazer alguma coisa. Mas eu posso fazer ou não, porque eu já tenho uma tendência. Eu tenho uma tendência contra aquilo. E nós, como pais e adultos, nós temos uma maneira de olhar para isso. Por exemplo, uma criança chega chorando, alguém quebrou o brinquedinho dela. Algumas opções que nós temos para entender. Você pode achar, nossa, mas que frescura, é só um brinquedinho, mas que coisa que é isso? Ou então você fala, nossa, coitadinho, meu filho quebrou seu brinquedinho, ela não pode quebrar o brinquedinho, né? Ou então é birra, pode deixar aqui chorando a vida inteira, que não vai. E a gente pode olhar para a tristeza da criança, o choro da criança, como uma coisa natural. E aí vão vindo as intervenções. Como que eu trato a tristeza daquela criança que eu estou olhando? Para de chorar, que escândalo, engole o choro. A outra ofensa que algumas pessoas, aqui bebezão, como se isso fosse uma ofensa, né, gente? Se a criança é uma criança, ela vai ter muitos comportamentos, muitas vezes mais maduros e outras vezes mais agredidos, faz parte. Ou então, que dó, eu vou comprar outro porque eu não aguento ver você chorar. Quem não aguenta o sofrimento da criança é aquele adulto que está com a criança, não é a criança. Mas ela está aprendendo que chorar é insuportável. Ou então, a minha mãe falava assim para mim, quando eu chegava com alguma queixa, eu até acho que nas coisas graves não, mas ela falava assim para mim, não filha, até você casar já passou. Eu falava, nossa, será que ela estava falando que é o casamento que cura tudo? Ou ela estava falando que ia demorar tanto para casar que eu ia curar? Eu fico até em dúvida, agora ela está aqui para eu perguntar mais, né? Não adianta chorar, não sou obrigada a ouvir. Vai chorar no seu quarto, que eu não sou obrigada a escutar choro de menino. Então, de acordo com a nossa interpretação de uma emoção dos nossos pequenos, nós vamos ter uma reação. Isso é muito importante. Então, qual que é a função da tristeza? Ela vai comunicar pra gente que teve uma perda, ou que você está com uma dor. E ela a função dela é fazer você refletir. Refletir para quê? Para mudar. Vou dar um exemplo para vocês de uma jovem que falou para mim assim, nossa, Paulo, perdi meu cachorrinho, foi tão triste. O cachorrinho ficou doente muito tempo. E ela foi me contando do luto do animalzinho dela, né? E ela estava chorando muito porque ela me dizia assim, eu não fui legal com o meu bichinho. Eu não fazia companhia para ele, de jeito nenhum. Mas, aliás, ela era uma cadelinha. Quando ela ficou doente, eu comecei a cuidar dela.
Mas antes eu não estava nem aí, ela ficava só sozinha. Então, aquela tristeza que ela teve levou ela para refletir o quê? Que ela podia ter feito melhor. Aí eu falei para ela, você vai ter outro animalzinho? Ela falou, vou. Assim que a mamãe permitir, eu vou ter outro animalzinho. Eu falei, e aí, como é que você vai fazer com ele? Ela falou, eu vou tratar ele muito melhor. O que fez ela levar para a mudança? A tristeza. Porque se ela não tivesse se importado com a perda do seu pet, ela não teria mudado. Eu falo assim, quando a minha mãe faleceu, eu senti muita falta de ter abraçado ela mais, de ter falado mais para ela que eu amava ela, porque a minha família não era uma família assim, ela era unida, mas não assim muito chegada nessas coisas assim de toque, né? Quando a minha mãe faleceu, naquela tristeza que eu estava, eu pensei assim, bom, eu fiz isso com a minha mãe, mas meu pai não escapa. E meu pai viveu 95 anos, né? Aí eu falei, vou começar a abraçar meu pai, mas era difícil para mim, era tão difícil para ele. Quando eu ia abraçar meu pai, ele fazia até assim, gente, no começo. Aí eu falava, chegava lá e falava, eu vou abraçar meu pai, mas foi a tristeza que me deu. Aí depois meu pai já foi relaxando, ele ficava com os braços parados assim. Aí foram mais anos. Aí depois eu abraçava ele me dava 2 tapinhas, sabe, tapinha de colega? Dava 2 tapinhos de colega. A gente foi evoluindo o nosso abraço. Mas foi a tristeza da minha reflexão com a minha mãe que fez com que eu mudasse com meu pai. E aqui aproveito para falar, o idoso ele precisa muito de toque. Parece que velhice contamina, as pessoas não gostam de tocar no idoso. E o idoso precisa do toque para se sentir vivo. O idoso é igual o bebê, ele precisa de ser tocado. Então, se você não tem uma afinidade, uma proximidade com o seu avô, com sua avó, com quem você visita, põe a mão na mão dele. Põe o braço no ombro dele, porque o toque traz vida, traz um sentimento assim, nossa, eu ainda estou aqui entre as pessoas, eu sou importante para as pessoas. Né? Então, voltando para a tristeza, ela traz uma necessidade. Qual que é a necessidade que a tristeza traz para nós? Primeiro, é um tempo sozinho, de introspecção. Essa jovem, não foi a mãe dela que falou, tá vendo, você não ficou com o seu bichinho, porque se a mãe tivesse falado isso, ela poderia não ter chegado na mesma conclusão que ela chegou sozinha. Ela fez a reflexão e entendeu que ela devia ter ficado mais tempo com o bichinho dela. Só que passado o tempo de introspecção, o que a pessoa que está triste precisa? Ela precisa de apoio, ela precisa de abraço, ela precisa muitas vezes de se expressar com as pessoas, ela precisa se sentir confortada. Né? Essa que é a necessidade nossa. Primeiro é de uma retração e depois é de uma conexão. Aliás, vocês podem ver o filme Divertidamente, que vai mostrar bem a função da tristeza nas nossas vidas. Né? E a tendência é outra coisa. Muitas vezes eu preciso de um tempo só para me refletir, mas você pode ter uma tendência de se isolar. Como essa pessoa que eu estava falando hoje, ela estava me falando, não, eu não falo nada do que eu sinto para ninguém. Eu falo, mas se você não fala nada, as pessoas não sabem como é que você se sente. Teve uma vez que eu trabalhava na capelania do Hospital do Câncer, eu fazia um trabalho voluntário lá, seria um atendimento espiritual para a pessoa, dentro da religião dela, dentro do que fosse sagrado para ela. E certa vez eu atendi uma mãe, ela estava com a menina de 15 anos com um câncer. E era uma coisa grave, eu atendi a mãe só 3 vezes. E depois a filha dela faleceu. E eu tenho meus filhos, fiquei muito tocada, falei, vou lá no velório, fui lá no Leporaz. Essa mãe ficou 15 dias com a filha dela e ela não trocou com ninguém. E ninguém também se ofereceu para trocar com ela. Veja que duro que foi para ela estar com essa filha. E aí eu falei, vou lá no velório para ver. Chegando no velório, a mãe não estava chorando. E o choro, o que ele é? Uma forma de cola, de conexão que a gente tem no choro. A mãe não estava chorando. O que as pessoas devem ter pensado? Sei lá o quê. Nossa, a mãe nem está chorando pela filha. Eu não sei o que aconteceu. Eu sei que em dado momento eu vi que estava todo mundo saindo, o caixão já tinha saído, e eu falei para ela assim, eu não sabia que você tinha carro, que você dirigia. Ela falou, não, mas eu não tenho carro, não dirijo. Eu falei, o que vai te levar no enterro? Ela falou, eu não sei, foi todo mundo embora. Foi todo mundo embora. E ninguém ofereceu carona pra mim. Gente, eu falei, eu que tinha ido lá para ficar um pouco, fui com ela até o velório, sabe por quê? Porque o choro, ele faz uma conexão com a gente, a tristeza, que faz essa liga. Eu preciso de você e você pode me ofertar alguma coisa.
É tão ruim quando os pais da gente não mostram nada pra gente, a gente não pode ajudar. Ou o filho só fica no quarto, você quer ajudar, e o filho não expressa, você não sabe se ele tá bem, se ele tá mal. Então a tristeza ela é muito importante. Mas se a gente tem essa tendência aqui, por exemplo, a pessoa que fica triste, ela precisa de quê? De refletir, e depois ela precisa de compartilhar, de ser confortada. Ela pode fazer o quê? Começar a beber. É uma tendência. Ela pode começar a rezar, não é? Não tem gente que tem tristeza e começa a rezar? Tem gente que pode pedir ajuda, tem gente que começa a culpar os outros, está triste, a culpa é sua, por que você não fez isso, por que você não fez aquilo outro? Então, 3 coisas. Qualquer sentimento, se você pegar o ciúmes, por exemplo, ele tem uma função. Existe uma necessidade dentro do ciúmes e existe uma tendência. A tendência é o que mata tudo, porque assim, se a gente faz o contrário do que o sentimento está pedindo para nós, do que a necessidade dele, você vai piorar aquele sentimento. Então a pessoa muitas vezes ela vai se isolando na tristeza, ela vai se isolando, quanto menos ela fala, menos ela quer falar. Quanto menos ela confia, mais desconfiada ela vai se tornar. E quanto mais triste, como ela não está fazendo um movimento de se olhar e se cuidar e tratar da sua tristeza, então ela não vai melhorar, ela vai só afundar na tristeza, sem falar das coisas espirituais, né? Então, os pais, eles são tradutores, os pais, os avós, aquele que cuida das crianças, eles são tradutores para a criança do que ela está sentindo. O que ela está sentindo é bom ou é mal? É ruim ou não? Eu lembro de um caso de uma avó, gente, é muito caso. Um caso de uma avó, ela ficou com os meninos, os pais foram para os Estados Unidos. E o menino e a menina ficaram em casa, o menino mais velho ficou com a avó. E o menino, uma certa semana, ele estava muito agitado e num certo dia começou a bater na irmã. Não deixava, rompeu os acordos. Ela tinha a hora de assistir televisão, ele tinha a hora dele. E ele foi ficando muito nervoso, começou a bater na irmã. A avó agachou para ele e falou assim: meu netinho, o que está acontecendo? Por que você está fazendo isso? Né? Ele, eu estou muito nervoso, eu estou muito bravo. Ela falou assim para ele: olha a sabedoria dessa avó. Falou assim para ele: meu netinho, sabe o que é isso que você está sentindo? Chama saudade. Então ela não falou para ele: isso é errado que você está sentindo. Ela falou para ele: isso que você está sentindo chama saudade. Você não está com vontade de ver sua mãe e ver seu pai? Gente, até é emocionante, né, a avó ter falado isso. Ele falou: eu quero ver mamãe, quero ver meu papai. Estava em outro país. Ela falou: então, meu netinho, saudade a gente não cura batendo na irmã. Nós podemos fazer outra coisa. À noite, quando o papai e a mamãe estiverem em casa, que eles estão em reunião, nós vamos ligar para eles e aí você vai matar a sua saudade. Até lá, vamos fazer uma outra coisa. Porque se você fala para a criança chega lá e fala: quebrou meu brinquedo, você não pode sentir raiva. Por acaso vocês já tiveram raiva e alguém falou para vocês que vocês não podem sentir raiva? Dá mais raiva ainda. Pega briga de casal. Fala: não, você não pode ficar com raiva, não. Não fala para eu não ficar com raiva, que eu fico com mais raiva ainda. Isso acontece até em ambientes comerciais. Você não fala para a pessoa ficar calma, você diminui o seu tom da sua voz, você levanta para ficar na mesma altura que a pessoa. É outra coisa. Então, nós é que vamos falar para a criança: você está com vontade de ter um brinquedinho igual? Eu sei, quando eu era igual a você também, eu também tinha isso quando eu era pequenininho. Nós vamos falando para a criança: está tudo bem o que você está sentindo. Você pode sentir qualquer coisa, você fala para a criança, mas você não pode fazer qualquer coisa. Então, a primeira coisa que os pais, os cuidadores fazem é traduzir para a criança. O que ela está sentindo? Ajuda ela a nomear. Isso que está sentindo é raiva. Isso que você está sentindo é tal coisa. Você está frustrado porque aconteceu isso na sua prova. Vamos nomear, ajudar as crianças a nomear. E a gente tem que acolher também a criança. Ela chegou chorando, vai dar um abraço nela. Está nervoso, filho? Eu estou aqui do seu lado. Nós não vamos tirar as dores dos nossos filhos, nem pequenos e nem grandes. Você fala para a criança: não, eu vou te dar outro brinquedinho para você não chorar. Você não está ensinando seu filho a lidar com as emoções dele. Você está encobrindo as emoções dele. E ele vai ser um adulto que não sabe lidar com as próprias emoções, porque você não permitiu. Muitas vezes a gente não tem. Já foram em velório? O que a gente fala no velório para confortar uma dor de uma mãe? Nada vai confortar uma mãe. O ano passado faleceu meu pai e meu irmão, bem perto. Aí algumas pessoas falavam assim para mim: ah, não, mas você sabe que a vida continua, né? Eu falava: gente, mas esse é algum tipo de consolo? Que eu tenho que chorar, gente. Perdi 2 parentes pertinho. Não tem que chorar? Tem que chorar.
Nós espíritas temos que ter muito cuidado com a maneira como a gente conforma. Porque a gente às vezes não acolhe. Às vezes a gente quer que a pessoa esteja sempre bem. Isso é mais uma coisa da ditadura da felicidade, ditadura do espírita. Porque espírita não tem chave no coração. Espírita chora e tem saudade. O que a gente não tem e não deve ter é revolta com as coisas. Agora, saudade, gente, não tem jeito. Então a gente acolhe aquilo que a criança está sentindo. E aí você traduz. Tem uma dica que eu acho muito importante, que é para quem tem crianças pequenas, que a gente chama de corregulação. Porque quando o seu carro está quebrado, você precisa de alguém para regular o motor, regular o que está quebrado. Você não consegue regular o seu carro, a menos que você seja um mecânico. A gente precisa de alguém para regular. A minha geladeira quebrou, sábado eu só vi hoje, perdi um monte de coisa. Eu vou consertar minha geladeira? Não vou. Preciso de alguém para regular a parada lá para mim, não é? A criança, ela não sabe se regular. Então a gente tem que ser corregulador da criança. Se a criança está muito agitada, nós temos que ir perto da criança e ficar perto dela muitas vezes esperando ela se acalmar. Muitas vezes a gente vai falar baixinho no ouvido dela, porque ela está gritando, e você vai falar baixinho no ouvido dela, porque ela vai ter que parar de gritar para te ouvir. Então, essas coisas que são truques para corregular a criança, os pais que são pais de filhos pequenos, têm que procurar saber, têm que ler sobre o assunto. Outra coisa também, como é que é o negócio? Cheira a florzinha, sopra a velhinha. Cheira a florzinha, sopra a velhinha. O que é isso? Você está ensinando seu filho a respirar. Quando ele estiver ansioso, você vai falar para ele, filho, cheira a florzinha, sopra a velhinha. A criança vai aprendendo a se regular na respiração. Agora, vocês acham que uma criança sabe se regular quando ela está nervosa? Não, ela aprende antes. É a mesma coisa ansioso. O ansioso pensa que tem que fazer respiração na hora da crise. Não. A pessoa ansiosa, ela tem que saber fazer uma respiração completa. Todos os dias ela tem que treinar a respiração. Porque respiração e cuidado com o corpo é um depósito que você faz no banco. Na hora que você está desesperado, não tem nada no banco. Agora, se você treinou a sua respiração todos os dias, 2, 3 vezes por dia, na hora da crise de ansiedade, você vai conseguir respirar. Porque você dominou o seu corpo. A natureza não dá saltos. Então, a gente tem que ensinar nossas crianças a se corregularem. E se a gente estiver desregulado, a criança começa a chorar. E quantas mães? A criança começa a chorar, a mãe começa a chorar também. Como é que a criança vai se regular, gente? Ela não vai se regular. Ela vai ficar aquele negócio, às vezes as mães até sabem. Eu não vou dizer que eu nunca fiz isso quando os meus filhos foram pequenos, não. Teve vezes que eu tive que sair. Eu tive que sair para me regular para poder voltar. E eu tive que ter um apoio para alguém que ajudasse a ficar com a criança naquele momento. Mas isso não pode ser sempre. Vocês que estão ouvindo, nós temos que estar regulados para a gente corregular as nossas crianças. Então a gente nomeia, a gente valida e fala da raiva mesmo. Você não vai falar que não pode sentir raiva. Não, você ficou com vontade de ter aquilo que até dá mesmo. Porque você também sentiu isso quando você era pequeno. Não vai dizer que não sentiu. Naturalizar o que a gente sente. E não demonizar o que a gente sente. E orientar, que é o último caminho. Não, você ficou com raiva, é muito ruim mesmo, meu filho. Mas a gente pode sentir qualquer coisa, porque a gente pode fazer qualquer coisa. Eu lembro que meus filhos, quando eles eram pequenos, eu comprei um saco de box e 2 luvas. Tá nervoso? Vai lá, sai nervoso. Algumas pais trabalham com travesseiro. Nós temos que ter um jeito de liberar aquela energia. Nem toda criança tem essa energia, mas tem crianças que têm. E tá tudo bem. Nós é que temos que aceitar. O Chico tem uma frase que fala: não deixe do diálogo, amigo, tão somente para os dias de aflição, quando a crise haja surgido, estabelecendo o desastre e o sofrimento nas trilhas da experiência doméstica. Nós temos que ter esse diálogo e permitir que os nossos filhos sintam o que eles sentem, que os nossos netos, que aqueles que estão conosco, sintam. Inclusive os adultos, nós deveríamos ser mais acolhedores com os adultos e não falar, gente, quantas vezes vocês já ouviram ou disseram: ah, não chora não. Teve uma vez que o pai estava falando para mim, na situação, na separação, os meninos estavam chorando. Ele falou: não chora não. Eu falei: meu filho, você quer que ele faz o quê? A mãe está num lugar, você está no outro, ele pega a sopa de lá, chega lá, a mãe não devolve. O menino tem que chorar, gente. Deixa o menino chorar. Fala assim: pode chorar que eu estou do seu lado, é igual no velório. Nada do que você disser vai confortar alguém no velório. Só fala para a pessoa: eu estou aqui. Eu lamento por você,
você pode contar comigo. Eu estou aqui do seu lado. Você pode chorar do meu lado, porque tem gente que não aguenta ver o outro chorar. E isso é muito triste, porque aí a pessoa se sente sozinha. Se você tem uma família que ninguém pode ver o outro no sofrimento, você vai sofrer sozinho. Não seja essa pessoa que vai largar a pessoa sozinha porque você não aguenta. Então, nós interpretamos assim, com negação, com preocupação, com amorosidade as nossas emoções, porque nós temos uma carga aí que não é só dessa vida. Né? Olha que frase, que coisa. O versículo menor do Novo Testamento, vocês não devem saber, mas vão saber hoje, é esse. Jesus chorou. É o menor versículo do Novo Testamento. Jesus chorou. E Jesus não se preocupou, mas eu sou o mestre, eu vou chorar na frente de todo mundo. E as pessoas que o viram chorando, olha a interpretação que eles deram. Então os judeus disseram, vejam como ele o amava. Eles não interpretaram, né? Nossa, mas Jesus é o mestre, veio trazer o outro mundo aqui para nós, tá chorando. Que mestre é esse? Ninguém pensou nada disso. Jesus falou, tá tudo bem eu chorar por amor. As pessoas falaram, tá tudo bem, ele chorou por amor. E assim deveria ser com todas as nossas emoções. Então nós precisamos pensar, nós somos adultos, como cada um aqui era tratado quando expressava suas emoções. Porque muito provavelmente a maneira como você foi tratado, você vai tratar os seus filhos. E os seus filhos vão tratar os seus netos. Porque nós precisamos de romper os padrões. Nós temos que evoluir a maneira como a gente trata das coisas. Né? Há crianças feridas escondidas em adultos difíceis. Obviamente que não foram tratadas, né? Então, desse slide eu gosto muito dessa frase. Pessoas feridas ferem sempre. Pessoas curadas cuidam e muitas vezes curam. Não é sempre que você estando curado você vai curar alguém, mas você vai cuidar sempre. Agora, se você for uma pessoa ferida, você vai ferir sempre. Muitas vezes a gente sangra em cima de quem não ajudou a gente. Uma pessoa traída, por exemplo, fica o tempo todo querendo controlar o novo ou a nova parceira, está sangrando em cima uma ferida que foi vivida com outra pessoa. Pais, mães que foram negligentes, e a gente vai muitas vezes sangrar em cima dos nossos filhos, porque e ferida de pai e mãe, gente, ela sangra a vida inteira até curar. Nós temos que curar as nossas feridas de pais e de mães, de alguma maneira buscando sempre ajuda. Então, quando a gente fala em suportar as emoções é dar um suporte. Essa mesa só aguenta aquela água porque ela tem força suficiente para suportar o peso da jarra. Se você não suporta as suas emoções, as coisas que você sente, como você vai ser suporte para alguém? É muito provável que você não queira ver ninguém mal do seu lado. Não fica assim não, mas quem fica aqui? Às vezes a pessoa está passando um problema e ela precisa de alguém que não faça nada por ela, mas que suporte estar ao lado dela. E às vezes a gente não consegue fazer isso por um filho. A gente quer que ele para logo, quer que ele cala logo, ou a gente não quer ver ele sofrer, acha que vai poder. Não, o que eu sofri, ele não vai sofrer. Gente, ele não é você, o que você passou, ele não vai passar, e se ele passar, ele vai sentir de uma maneira diferente. Não confunda a sua vida com a vida dele. É muita coisa, né, gente? Então, o que a gente costuma fazer? Às vezes a gente fica desesperado por não sentir coisas. E eu vou falar para vocês que uma das coisas mais difíceis nos ansiosos é que o ansioso não quer sentir coisas. O ansioso, ele quer controlar tudo. Se ele falar isso, eu vou fazer aquilo, eu vou falar aquilo, eu vou fazer aquilo outro. E a nossa mente vai trabalhando para controlar tudo porque a gente acha que não vai dar conta de lidar com o que a gente vai sentir. Mas vai, gente. De um jeito ou de outro você vai aguentar. Porque você já aguentou tantas coisas. Olha para a sua vida, quantas coisas você já atravessou. Mas aí a gente, nesse desespero para não sentir coisas, a gente começa a sentir ansiedade, que é uma coisa desesperadora. Então, para não sentir uma coisa ruim, a gente põe outra coisa ruim na frente e vai não se curando pelo caminho. Vou pular algumas coisas aqui, porque já está quase no meu tempo. O amor é o eterno fundamento da educação. Essa palestra foi dada do Pestalozzi, né? E essa frase é do Pestalozzi. Então, se nós queremos educar, nós precisamos tratar sempre as coisas com muita amorosidade, com muito respeito.
com muita verdade nas coisas das pessoas. Nós não podemos invalidar pessoas e invalidar emoções. Achar que o que a pessoa sente é pequeno. Nossa, mas você está reclamando por causa disso? Tem uma vez que eu estava numa mesa com alguns jovens e eles estavam falando de um outro jovem que eu conhecia. Mas era um jovem muito disfuncional mesmo. Mas eles estavam descendo a linha nesse jovem. Mas eu conhecia a infância desse jovem, de quem eles estavam falando. Aí eu falei assim para eles: se vocês tivessem passado o que ele passou quando ele era pequeno, talvez vocês seriam muito piores do que ele. Porque vocês não sabem como foi para ele ter se tornado quem ele se tornou. Mas eu sei. Talvez vocês não fossem a metade do homem que ele é, passando o que ele passou. Então, quando você fala para alguém: ah, não, mas é só isso, nossa, mas que drama. Outra coisa, mas que mimimi. Só fala de mimimi quem não sabe o que é que está passando ali. Quem fala, às vezes, de uma pessoa que é homossexual, ou quem fala, às vezes, de uma pessoa que tem uma cor diferente, ou quem fala, por exemplo, de alguém de uma outra nacionalidade e a pessoa, de repente, ela reage de uma maneira inesperada, de uma maneira maior do que você está esperando. Você fala que mimimi, você nunca se colocou no lugar dela para viver o que ela viveu. Você se colocou no lugar dela com a sua vidinha. Então, para você é mimimi. Agora vai passar o que ela está passando. Você nunca mais vai usar essa palavra mimimi na sua vida. Porque mimimi, para quem está de fora, é muito desrespeito com quem está de dentro. Eu não sei também. Mas se for, já é uma manifestação da dor da pessoa. E nós temos que ter muito cuidado e muita cautela com o mundo do outro. Porque é muito especial o sentimento de cada um. Dentro do Evangelho nós temos: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. E todas as vezes que nós ouvimos essa frase, a gente sempre pensa do orgulho, do egoísmo. Mas, gente, sentir culpa é uma má inclinação. Negar a própria tristeza é uma má inclinação. Porque nós temos que reconhecer, nós temos que ser verdadeiros conosco mesmo. Porque senão não há transformação. É a mesma história da cadeira. Se você não olha para o que você sente, você não consegue dar o passo que você precisa para curar aquela dor. Porque você está negando que você não está sentindo aquilo. E você pode ter certeza que as nossas emoções, elas vão ficando dentro da gente. E elas vão formando um conteúdo ali que depois ela explode. De que jeito? Às vezes a pessoa fala: nossa, mas eu não tenho motivo nenhum para estar sentindo o que eu estou sentindo. Você nunca está sentindo. Coisa triste a pessoa ter luto tardio. Ela não vivenciou o luto ali quando a pessoa faleceu. Depois ela vai ter aquele luto depois de 5, 6, 10 anos. Quanto mais tempo, mais complicado, porque a pessoa não consegue conectar o que ela sentiu. Aquele momento não está acontecendo nada e a pessoa está num desespero, está no pó. Porque ela não conseguiu lidar com as emoções naquele momento. O objetivo não é aniquilar as nossas emoções, não é não sentir, mas construir uma forma de se relacionar com essas emoções, desenvolvendo recursos e espaço interno. Quer dizer, eu tenho um lugar, eu posso sentir e eu sei o que fazer com essa emoção. Muitas vezes eu preciso esperar ela passar. Tenham sempre em mente que emoções e sentimentos, geralmente, mais as emoções, o sentimento ele pode durar uma vida inteira e até mais de uma vida. Mas a emoção ela é igual uma onda. A onda vai crescendo, 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 depois que acontece, ela quebra. Se a gente ficar ruminando, aí você pode carregar a vida inteira um sentimento. Mas as nossas emoções, as primárias, quando ela vem, a raiva, a tristeza, a alegria, o nojo, e tem outras também que outros autores vão falar, que a surpresa, por exemplo, o que está no Divertidamente não é um consenso. É uma das formas de ver as emoções. Chegou no platô da sua emoção, ela vai quebrar. Quanto mais você aceitar, mais depressa ela vai passar. Quando você ficar renegando, sabe quando você pensa assim: eu não posso pensar nisso, eu não posso pensar nisso. Parece que o pensamento vem o tempo todo. A gente não fala: eu não posso pensar nisso. Você diz para você: eu sei que o pensamento está aqui, mas eu vou focar no meu agora. Entende a diferença? A diferença não é fugir do que está na sua mente. A diferença é viver como que você tem que viver agora. Eu falo assim: se tivesse
Você não precisa de negar a sua dor, a sua tristeza. Mas deixa para chorar na hora de chorar. Às vezes a gente tá com um parente doente, aí você chora todo dia, mas quando ele morrer, mas quando ele morrer, E você tá matando ele todo dia, pô. Mas ele vai morrer uma vez só. Mas você, todo dia, você tá chorando. Olhar para aquilo. E aí colocar as questões da nossa fé, as questões da nossa espiritualidade, para trabalhar essas emoções que precisam ser reconhecidas. Então, se eu fosse fazer um resumo desse... caiu. Se eu pudesse fazer um resumo, acho que desligou, de tudo que eu falei, nós temos emoções que apresentam função, necessidade de atender. Entenda que a sua emoção serve para alguma coisa, use ela para o que ela serve. Por exemplo, se você tem ciúmes, você está inseguro, não está? Aí qual que é a sua necessidade? É se sentir mais seguro. E aí o que a gente costuma fazer? Controlar o parceiro ou a parceira. Toda hora vai no telefone, toda hora liga para saber onde é que está, onde é que foi. Eu já conheci pessoas que chegavam à situação de, não, você está na empresa, você vai fazer uma visita do cliente, eu vou te levar. Quando acabar, eu te trago na empresa. Isso porque ela não sabe que podia acontecer alguma coisa na hora do café, até na hora do banheiro. Então, se você precisa se sentir seguro, quem vai te fazer seguro não é o seu parceiro, é você que tem que olhar para a sua segurança. Aí o que acontece? Eu sou ciumenta, eu estou insegura, eu começo a controlar muito o meu parceiro, e eu quero que ele fique perto de mim, o que vai acontecer? Ele vai fugir. Porque todo controlador tem alguém que gosta de liberdade. É incrível, gente. Quanto mais esse aqui controla, mais esse aqui quer correr. Na verdade, se você está vendo que o ciúmes é uma emoção, é um alerta para que você cuide da sua relação, não para que você controle a sua relação. É um sintoma de que você está inseguro, você tem que ficar inseguro com quem você é, porque você nunca vai controlar o sentimento do seu parceiro. Você pode ter o melhor casamento do mundo que pode acontecer alguma coisa no seu casamento. Então, nós temos que entender as emoções como uma experiência humana, universal. No mundo inteiro, todo mundo tem tristeza, todo mundo tem vaidade, todo mundo tem orgulho. O que nós temos que fazer é fazer a transformação, né? Nós temos que aprender a usar essas emoções, então, para nos aproximar daquilo que é a necessidade da nossa emoção. E não ir para a nossa tendência de sempre. Porque veja como que é a coisa do ciumento e do ansioso. Ele vai lá, pega o celular, liga, onde você está? Tal lugar. Fala, nossa, tô tranquilo. Mas como quem te acalmou não foi você, foi a outra pessoa, daqui 2 horas você vai ficar o quê? Inseguro de novo. O que você vai fazer? Vai ligar de novo. Aí a pessoa te acalma. Vai passar 2 horas, você vai ficar ansioso de novo. Porque o controle te controla. Não é você que controla o controle. O controle te controla. Para de controlar as coisas. E começa a falar assim, eu vou ter que ficar calmo por mim. Porque eu estou fazendo o meu melhor, porque eu estou me cuidando. Nós que somos espíritos, que temos uma biblioteca maravilhosa, né? Leia muito, leia sobre educação infantil, entre em sites confiáveis, não entre em qualquer blogueiro, qualquer coisa, qualquer pessoa que está falando qualquer coisa, tem muita informação equivocada na internet. Entre num site confiável, leia, busca, reflita. Eu falo assim, conforme o problema, você conversa com um amigo, tá tudo bem. Às vezes não fica tudo bem. Aí você vem para o centro. Você começa a tomar passe, água fortificada. Às vezes fica tudo bem. Você vem no atendimento. Às vezes não fica. Aí você vai precisar de uma terapia. Não tenha preconceito. Aí você vai para terapia. Às vezes fica tudo bem. Às vezes não fica. E a gente vai precisar de tomar um remédio. Não, o espírita não pode ter preconceito quanto a remédio. É inadmissível no ano de 2025 uma pessoa entrar na casa espírita e alguém falar para ela assim, quando você estiver bem, você vai parar os seus medicamentos. Existem doenças que vão precisar de ser medicadas a vida inteira e está tudo bem. É muito melhor a pessoa estar bem medicada do que ela estar mal sem medicamento. Eu estou sem dormir faz 1 semana, mas pelo menos eu estou sem meu medicamento. Fala, nossa, grande vantagem. Os remédios também são de Deus, gente. Porque tem gente que vai fazer tudo. Vai conversar com um amigo, vai vir na casa espírita, vai fazer terapia, vai tomar medicamento e não vai adiantar. E esses vão precisar de internação. E muitas vezes a internação para a pessoa é um recomeço. Eu me lembro uma senhora, ela estava tão fora de si, que ela foi internada na Allan Kardec. A filha dela, muito desesperada, imagina ter que internar uma mãe, né, gente?
muito desesperada, chegou e falou, e aí mãe, como é que você tá? Ela falou assim, ai filha, graças a Deus você me trouxe para essa colônia de férias, eu não estava aguentando minha vida. Ela estava num delírio completo. Mas quando ela saiu de lá, é uma pessoa que vai tomar medicamento o resto da vida, ela saiu, ela pode recomeçar as suas relações, que estavam todas destruídas pela doença que ela tinha. Nós não podemos ser preconceituosos. A casa espírita cuida do espírito, não cuida do corpo. Quem cuida do corpo é o médico. Nós que temos amigos, nós não vamos falar assim, não, quando você estiver melhor, você vai largar o remédio. Isso é preconceito, você está dificultando para que a pessoa faça o tratamento que ela precisa fazer. A medicação, gente, olha que maravilha. Tinha uma pessoa que falava assim para mim, Paula, a minha dor é tão grande que eu vivo pensando em acabar com tudo, sabe? Mas aí eu lembro que aqui, se eu acabar com tudo, eu vou para um umbral. E no umbral não tem Rivotril e aqui tem. Então eu não vou fazer nada. Aí eu falei assim, bom, eu nem gosto do Rivotril. Mas se tá valendo pra você, tá, ó, não faz nada não. Fica aqui com a gente. Fica aqui que a gente vai fazer tudo. Cuidar de todos os aspectos. Tomar sol, fazer atividade física. Nós temos uma farmácia interna que só vai ser, né, ativada pela atividade física. Então, não tenha preconceito, não tenha vergonha e sabe, não seja orgulhoso com essa questão. Hoje já está na moda falar que a pessoa está fazendo terapia, né? Mas geralmente a pessoa não conta quem que é. Fala, aquela ali é endocrinologista, aquela... Mas vê se alguém fala que ele é meu psiquiatra. Ninguém fala. Mas tem tanta gente que está indo. E está tudo bem. Os próprios psiquiatras estão indo em outros psiquiatras. Está tudo bem, né, gente? Um cérebro desregulado precisa de tanta intervenção como um coração. Você não fala para uma pessoa, Paula, eu sinto tanto cansaço quando eu subo escada, é meu coração. Eu falo, não, vai lá no centro, você não vai sentir mais cansaço, seu coração vai curar, você vai parar com os remédios do coração. A gente fala isso para a pessoa? Não fala. Você fala para um diabético, você vai lá tomar passe, você vai parar seus remédios para diabetes? Não fala. O cérebro, ele produz um monte de coisa. E ele vem com marcas que são de outras vidas. Então, muitas vezes, não vai ser só... A terapêutica espírita, ela é maravilhosa e ela é complementar. Ela tem a água, tem o passe, tem o atendimento fraterno, tem as palestras, tem tudo, não tem? Só que tem pessoas que essas coisas vão ser maravilhosas, mas vai faltar algo mais. Vamos usar todos os recursos que Jesus nos deixou. Né? Ele nunca teve preconceito contra as coisas que eram para o bem das pessoas, contra as coisas que iam libertar as pessoas. Nós não podemos ser essas pessoas preconceituosas que trabalhamos contra a saúde dos outros. Você falar, para de tomar o remédio, é muito fácil porque você não está na pele daquela pessoa. Isso é uma coisa que eu tenho batido muito nas palestras que eu tenho ido, porque eu escuto falar, é muita coisa que a gente escuta. Outro dia eu escutei uma pessoa falar para um ansioso. A pessoa estava em crise de ansiedade. Vou passar só um pouquinho do tempo para contar mais essa última história. Pode. Falou assim, ela estava muito ansiosa. Aí ela foi no centro, começou a notificar, sessão de obsessão e tudo, fez tudo direitinho. Aí ela falou assim, olha, mas eu continuo muito ansiosa. Aí o dirigente da reunião falou assim para ela, mas você está fazendo culto? Ela falou todo, falou assim, então você não está fazendo direito. Quer dizer, a culpa é dela, né? Você não está fazendo direito, você vai fazer o seguinte, você vai fazer o culto na sala, no quarto, na garagem, no banheiro. Você vai fazer o culto em todos os cômodos da sua casa. Meu Deus do céu, por que ele não falou? Você precisa de uma ajuda profissional, era muito mais fácil. Falar, minha irmã, nós estamos te dando tudo para o seu espírito, mas o seu corpo está precisando de ajudinha a mais. Aí o que ela saiu do centro e nunca mais ela voltou. Ela falou, porque tudo que eu falo, a culpa é minha, tudo que eu faço é porque eu não estou fazendo direito. Se o cérebro dela estiver faltando algum hormônio, os neurotransmissores estiver trabalhando mal, ela não vai conseguir se recuperar. Por mais que ela venha na casa espírita e se sinta maravilhosa, leve essas harmonias daqui. Se o problema já está marcado no perispírito dela, ela pode conseguir por amor, mas está difícil da gente conseguir a cura por amor. Às vezes a gente ainda precisa de um remédio ainda, né? Então a frase que tem para nós, amai-vos e instruí-vos, nós temos que fazer com amor, mas nós temos que ter muita responsabilidade. Quando a gente quiser ajudar alguém, a gente não vai se meter numa seara que não é nossa. Eu também não sou médica e acho que talvez tenha um médico ou dois aqui. No mais,
Nem os próprios médicos se metem na especialidade do outro. Você fala assim, doutor, pode tirar tal remédio? Ai, eu sou neurologista, eu não sou ortopedista. Ah, eu sou otorrino, eu não sou oncologista. Nem eles próprios entram no tratamento do outro. Imagina nós. Muita arrogância. Quero encerrar com essa frase de Joana de Ângeles, chama O Ser Consciente, o livro, daquela série psicológica dela, que vai falar. O ser consciente deve trabalhar-se sempre, partindo da sua realidade psicológica, aceitando-se, aprimorando-se sem cessar. Aceitando-se e aprimorando-se. Consegue essa lucidez aquele que se autoanalisa, disposto a ver-se sem máscaras. Por isso, essa pessoa que vai se ver sem máscara não se julga, não se justifica, não se acusa e nem se culpa, apenas se descobre. Então, uma boa noite a todos. Se eu puder responder alguma pergunta, fico aqui depois que encerrar a reunião. Muito obrigada pela atenção de todos.